Desde 2014, o Estado vem renegociando a dívida com a União. Mas só em 2017, o cálculo, retroativo a janeiro de 2013, foi efetivamente alterado. Os juros de 6% do contrato de 98 baixaram para 4% e o índice de correção mudou do IGPDI para o IPCA, limitado pela taxa Selic. Até 2028, a redução no saldo deve chegar a 22 bilhões de reais. O Supremo Tribunal Federal ainda proibiu a União de trancar os repasses aos inadimplentes. Com mediação da Justiça, os estados devedores entraram em negociação com o governo federal. O pagamento foi suspenso por 6 meses, seguidos de 18 parcelas com desconto. O prazo de quitação também foi alongado em mais 20 anos. A partir de julho de 2017, veio uma nova suspensão do pagamento da dívida por liminar do STF e a Lei do Regime de Recuperação Fiscal. O objetivo da União é equacionar a quitação da dívida. O do Estado é suspender o pagamento de forma definitiva por 3 anos, prorrogáveis com parcelas aí reduzidas por mais 3. Significa que vão ficar no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões de reais que não irão para os cofres do governo federal, da União. Por outro lado, vai permitir que o Estado do Rio Grande do Sul tenha seus projetos, contratos de financiamento. Como isso se reflete no saldo da dívida? As estimativas conservadoras levam a crer que a nossa dívida vai chegar próximo dos 100 bilhões daqui a 6 anos. No curto prazo isso vai ajudar? Olha, o governo já não está pagando dívida, né? Então, mas a liminar pode cair. Bom, tudo bem, mas ela não caiu ainda, ele não está pagando e está atrasando salários. Então ele só vai botar em dia se ele pegar um novo empréstimo, porque renovar a dívida vai só manter as coisas como já estão. Uma significativa redução no saldo devedor, o alongamento da dívida por mais 20 anos, que também tem um resultado bastante positivo, e agora o regime de recuperação fiscal. Esse conjunto de medidas, eles vão impactar a nossa dívida da ordem de 25 a 30 bilhões de reais no período. A adesão já foi aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo. O Estado negocia as contrapartidas com a Secretaria do Tesouro Nacional. Além das questões de pessoal e previdência, a lei prevê que o Estado teria que abrir mão do saque na conta dos depósitos judiciais, convencer os deputados a manterem o aumento do ICMS que termina em 2018, reduzir incentivos fiscais em 10% ao ano, privatizar empresas públicas e desistir de ações na Justiça questionando a dívida. Exigências que geram polêmica. Por exemplo, uma das ações ainda do governo Germano Rigoto, não julgada no STF, cobra o desequilíbrio do contrato de 98, considerando a não revisão da correção pelo IGPDI. Esse indexador, com a queda da taxa de juros, com a queda de inflação, ele teria que ter sido corrigido, como foi agora. Mas isso teria que ter acontecido lá atrás. Se houve aplicação de um indexador inadequado para a operação, que é o IGPDI, e o contrato por isso se manteve desequilíbrio, se houve a aplicação de juros sobre juros de uma forma tida como inadequada, é preciso sim que os gaúchos vão lá discutir esse direito e se a Justiça lhe conceder efetivamente a condição de ajuste do contrato no tempo, obter a dedução adequada resultante dessas decisões judiciais. A União não quer conceder, porque primeiro vai ter que conceder para todos, e se ela concede para todo mundo, ela vai ter uma redução da sua arrecadação e aumenta o déficit lá em cima. E aí a gente costuma dizer, olha, a União tem tido uma relação de parceria, de colaboração e solidariedade com os bancos, né, e uma relação financista com os estados, quando teria que ter sido o inverso. A taxa de juros já baixou enormemente. O indicador da dívida já baixou enormemente. Então, melhoras já foram decididas, mas não dá para pagar. Se não dá para pagar, o que dá para pagar com o dinheiro que eu arrecado com essa riqueza pujante do Rio Grande do Sul? O que dá para pagar? Então, vamos conversar sobre isso. O plano está prevendo isso. Não se fará sem sacrifícios. A festa acabou. 11 bilhões de reais aproximadamente.
Então, o que a sociedade, na nossa forma de ver, tem que se perguntar, refletir e responder é se deseja manter essa enorme importância de recursos públicos no Estado e que esses recursos sejam utilizados para aplicação e desenvolvimento de políticas públicas ou se o Estado pretende transferir esses recursos para a União. Entre as contrapartidas que precisam passar pela Assembleia estão as privatizações. Das áreas solicitadas pelo governo federal, o Piratini decidiu pela energética. Mas para vender CE, CRM e Sulgás, depende de realizar ou conseguir a autorização dos deputados para retirar a exigência constitucional de plebiscito. Na verdade, essas empresas do Rio Grande do Sul não dependem de nenhum centavo do Tesouro do Estado. Muito pelo contrário, elas contribuem até para recursos para o Tesouro do Estado. Mas aí é uma ideologia de um Estado mínimo. Nós estamos nos encolhendo progressivamente e a cada período de tempo será necessário o corte de despesa. O governo do Rio Grande do Sul fez uma decisão estratégica. Por quê? Porque a gente sabe que num próximo ciclo de crescimento econômico vai ser fundamental energia para o estado do Rio Grande do Sul, que era um problema que a gente vivia lá atrás, com blackouts, essas questões. A gente só não vive isso de forma mais intensa porque de fato a economia não está acelerada. Mas no momento que a gente entrar numa rota de crescimento econômico acelerado, precisa ter junto com isso o quê? Infraestrutura. Crescer e poder arrecadar mais estão na outra ponta das necessidades gaúchas. É o que espera o André, que é diretor desta empresa, que faz equipamentos de movimentação de granéis sólidos para o setor de terminais e portos. A fábrica sentiu a crise após a sensível redução nas atividades econômicas da Zona Sul do estado e também pela recessão econômica. Mesmo sendo contra o aumento de impostos, o empresário entende que o governo precisa investir em infraestrutura. Qualquer percentual a mais é um problema, tá? Porque isso aí, em tese, não, bota no preço e vai. Mas tem certos produtos que não adianta botar no preço, porque daí vai parar de vender o produto. Então, é uma situação bastante complexa. Por outro lado, a nossa infraestrutura é deficiente. Da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar as contas? O governo precisou limitar o aumento do ICMS por 3 anos até 2018 para conseguir a aprovação na Assembleia. Agora, volta ao Legislativo para manter em 18% a alíquota geral e em 30% o índice sobre combustíveis, telecomunicações e energia. Em que pese a Assembleia Legislativa ter autorizado, agora há pouco ainda, o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, a Assembleia Legislativa vai ter que, obrigatoriamente, autorizar ou aprovar a manutenção das alíquotas do ICMS no padrão que hoje está vigente. As iniciativas de arrecadação passam pelo combate à sonegação de impostos. O Estado acumula uma dívida ativa de 40 bilhões de reais, mas trabalha para recuperar entre 12 e 15 bilhões, que correspondem a devedores ainda existentes. No campo das isenções fiscais, o próprio regime de recuperação fiscal exige revisões. O próprio governo encaminhou um projeto para a Assembleia, revertendo em 30% as reduções de base de cálculo, o que faria uma melhoria na arrecadação que se calculou à época aí em torno de 390 milhões. Tá? E o governo não conseguiu avançar com esse PL na Assembleia. O PL está lá. Tá? A conduta desse PL agregada a uma medida de reversão das isenções, de uma tributação modesta de 5%, isso tudo somado poderia trazer um resultado para o Rio Grande do Sul lá de 800, 900 milhões. Ainda entre as possibilidades de novas receitas está o ressarcimento pelas perdas da Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal deu prazo para o Congresso Nacional regulamentar os repasses para os estados e o Distrito Federal. Ele se esgotou em novembro do ano passado. A definição de regras e do cálculo das cotas pode ficar com o Tribunal de Contas da União. A expectativa, de toda forma, é que o assunto avance este ano. Desde o início das isenções de ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, considerando a projeção de perdas e valores compensados, o Estado acumula um prejuízo de 50 bilhões de reais.
O Estado do Rio Grande do Sul perde por ano cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, o encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os estados, bem como também para os diversos municípios. Não é que a Lei Candir, a desoneração das exportações, seja ruim. Ela, na verdade, faz com que os estados exportadores exportem mais. Só que o compromisso assumido pelo governo federal era que 50% do que os estados perderiam seria devolvido pela União. Ao longo desses anos, no máximo, foi 17%. E há um movimento hoje nacional para corrigir isso. Agora, eu não acredito que vai se corrigir o passado, vai se corrigir daqui para frente, o que já é um avanço. Nós achamos que seria importante, né, fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4. Quanto que é? Nós olhamos lá, as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília aproximavam de 1,5 bilhão. Pega 1,5 bilhão e põe nesse debate da dívida hoje, tem uma redução na prestação atual de quase 50%. A história é de gastos maiores do que as receitas. O momento é de revisão deste desequilíbrio, de olho no futuro das contas gaúchas. Essa questão de ajuste fiscal é uma questão de longo prazo. E o horizonte político, né, ele é de curto prazo. Os estados, na forma como está definida essa repartição e como está definida a tributação e a sua forma de se financiar, é regra ele não ter esse equilíbrio. A gente precisa investir, né, mesmo que seja com déficit, né? Acho que responsabilidade é um termo que sim se aplica de forma mais ampla, mas ele não é sinônimo de superávit, ele não é sinônimo de ajuste fiscal permanente. Após o regime, o que a gente tem que buscar é liberdade. O que é esta liberdade? Liberdade de poder fazer uma discussão e ter recursos financeiros para sustentar as escolhas que a sociedade do Rio Grande do Sul tomarem a partir de agora. Problema complexo, medidas em negociação, muitas variáveis.